Olá pessoal, estamos iniciando mais um módulo do curso Estabilidade de Sistemas Flutuantes. Nesse módulo 5, nós veremos o teste de inclinação. Na verdade, essa embarcação aí sofreu uma inclinação não devido ao teste de inclinação, ela é muito mais acentuado que num teste de inclinação. Nesse caso, houve até um abandono. É uma plataforma de perfuração, mas na verdade o que se faz no teste de inclinação é uma pequena inclinação na embarcação com o objetivo de encontrar a posição do centro de gravidade. Muito bem, vamos ver então a teoria que nós buscamos até agora e que já aprendemos e como podemos usá-la para fazer esse teste de inclinação. Como nós vimos, nós aqui estávamos provocando um momento. Ainda não tínhamos dito quem provocava esse momento, apenas comentamos que podia ser uma movimentação de peso, podia ser um vento, etc., até uma correnteza, mas não havíamos comentado. Então, quando fizemos isso, fizemos logo a base das pequenas inclinações, ou seja, desenvolvemos nos módulos anteriores a teoria de pequenas inclinações, que estabelece que para ângulos pequenos eu posso assumir que o metracentro é uma posição fixa, o centro de carena descreve um arco de círculo e o momento de restauração é dado aqui por esse braço GZ vezes o peso ou o empuxo, é esse binário que aparece aqui. É isso que faz o barco retornar. E para essa teoria de pequenas inclinações, nós vemos que esse GZ, esse braço, pode ser dado pela distância de G a M vezes o seno do ângulo de inclinação, lembrando que tem que ser um ângulo pequeno, tá certo? E este momento de restauração, o endireitamento, como vimos, é o deslocamento, ou seja, o peso ou o empuxo, multiplicado pelo braço, portanto, deslocamento Gm seno de θ. O que nós vamos fazer agora, nesse momento, é tirar provocar o momento de uma forma genérica e vamos acrescentar esse momento agora dado pela movimentação de um peso conhecido. E a distância que eu vou movimentar também é conhecida. Portanto, eu vou tirar um peso que estava em determinada posição. Quando a embarcação tinha 0 graus de inclinação, vou transferir esse peso para um bordo e, portanto, eu preciso conhecer qual é o tamanho deste peso e qual é a distância que eu estou transladando do centro de gravidade desse peso até a posição final. Portanto, o que vai aparecer aqui agora é um momento. Esse momento que nós provocávamos aqui é esse momento externo aqui, tá certo? Então, nós podemos ver que esse momento ele é dado pelo peso, que eu preciso conhecer, a distância que eu vou transladar esse peso, cosseno do ângulo de inclinação, porque, na verdade, eu tenho esta componente aqui que me interessa, que é o momento. Portanto, eu preciso aplicar esse cosseno para ter o momento da sua expressão correta. Muito bem, esse momento externo ele vai estar, esperamos, equilibrado pelo momento interno, pelo momento de endireitamento. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos ter é uma avaliação desse GM, apesar de que nós estamos no teste procurando encontrar a posição do centro de gravidade, a posição vertical, nós precisamos ter uma avaliação para não provocar aqui uma situação desagradável, tá certo? E provocando essa inclinação, sendo sempre lembrando de ser uma inclinação pequena. Muito bem, acompanhando aqui o desenvolvimento, nós vimos anteriormente que o momento de restauração era o deslocamento vezes o Gm vezes o seno do ângulo. Se eu agora igualar as duas coisas, eu tenho que, sendo o momento de restauração igual ao momento externo provocado pelo deslocamento, então, manipulando essas duas equações,
eu chego que o GM é o PD vezes o cosseno do ângulo, divididos por o deslocamento vezes o seno de θ. Lembrando que a distância de G a M é a distância da referência até o M, o KM, menos a distância do K até G, que é quem eu procuro no teste de inclinação. Então essa é a teoria desenvolvida, muito simples, para a determinação do centro de gravidade. Provoco uma pequena inclinação e meço, né, essas grandezas para poder determinar a posição do KG. Vamos ver agora como é que isso se realiza de uma forma um pouco mais sistemática, porque eu preciso precisão. Muito bem, aqui vale essa leitura da motivação para se fazer o teste. A determinação agora sim do centro de gravidade de uma forma genérica, sendo que a posição longitudinal e a posição transversal, eu vou basicamente me basear nas hidrostáticas e vou conseguir determinar com precisão o equilíbrio de peso e empuxo e também da posição do centro de gravidade com o centro de carena. Eu consigo determinar isso muito tranquilamente. O que fica difícil de determinar, é apenas olhando as características hidrostáticas e de peso, é a posição vertical do centro de gravidade, e é por isso o teste. Então a diferença da posição do CG, aí CG significa centro de gravidade, o CG do projeto é diferente do conseguido na construção. Lá no projeto eu fiz estimativas, usei embarcações semelhantes, e na hora de construir as coisas mudam muito significativamente, como vimos lá no módulo 2. Essa diferença se deve ao complexo gerenciamento dos itens de peso que compõem o sistema do navio. A gente comentou sobre isso. O processo de longo prazo de construção e a grande quantidade de dados que precisam ser adequadamente coletados e codificados. A gente viu que a conta para determinar isso é muito simples, uma planilha simples resolve, mas o gerenciamento desses pesos é bastante mais complicado e, portanto, esse teste vai nos ajudar a ter uma maior precisão nesses valores. Modificações do projeto feitos durante a construção e a vida útil da embarcação. Muitas vezes eu necessito fazer modificações significativas e, portanto, eu preciso determinar a nova posição do centro de gravidade considerando essas alterações. Avaliação do projeto da embarcação. É fundamental, né, conhecer a posição conhecer o peso e a posição do centro de gravidade para o estudo estático do comportamento da embarcação, para o estudo do comportamento dinâmico dos movimentos da embarcação e para o cálculo estrutural. A posição do centro de gravidade ele tem forte influência em características técnicas como na flutuação, na estabilidade, no comportamento no mar, na resistência à propulsão e na estimativa do custo e medida progressiva da construção. Muito bem. É sempre possível determinar o centro de gravidade de um corpo qualquer flutuando. O centro de gravidade depende da distribuição de peso ou cargas a bordo. Cada condição de carregamento determina o centro de gravidade do sistema. Portanto, a gente vai ter que conhecer a condição leve, ou seja, aquela que é permanente na embarcação, e depois compor com as cargas que são acrescentadas na embarcação. A grande dificuldade é conhecer na condição leve. O teste de inclinação se destina a determinar a posição vertical, aí conhecido VCG, nós até agora chamamos sempre de KG, mas é a mesma coisa, da embarcação em seu deslocamento leve. A determinação do VCG real do navio é feita com o uso da teoria de pequenas inclinações transversais, fórmula metacêntrica, conseguida com a locomoção de pesos a bordo. Exatamente como nós introduzimos esse tema. Na condição leve, temos os objetos que não fazem parte do equipamento fixo da embarcação devem ser retirados. Líquidos pertencentes a caldeiras, equipamentos e tubulações devem ser mantidos, tanto quanto possível nos seus níveis normais de operação. A ausência dos pesos necessários para serem movimentados durante o teste da equipe que aplica o mesmo. Então essas são as condições ideais para o teste.
Locais do teste. A prova deve ser realizada de preferência em local abrigado, sem vento e correnteza. Caso não seja praticável, as condições de mar, vento e correnteza devem ser tais que não comprometam a precisão da prova. Tá certo? Vamos ver aqui, então, qual é a sequência de cálculos para o teste de inclinação, como nós inicialmente preparamos, e agora com alguns detalhes a mais. A determinação do KG real do navio, ou VCG, como aqui chamado, é feita com o uso da teoria de pequenas inclinações, portanto, lembrem-se disso, transversais. Aqui, quando a gente diz transversal, a gente está sempre pensando num navio, mas se for numa plataforma, eu preciso identificar qual é a situação mais crítica, conseguida com a locomoção de pesos a bordo. Muito bem. A operação é levada a efeito sob as seguintes condições. Um peso conhecido é movimentado transversalmente de uma distância conhecida. Isto provoca um momento transversal com a expressão momento aplicado ou momento externo é igual ao peso, o valor do peso conhecido, vezes a distância cosseno do ângulo de inclinação. Se o ângulo de inclinação é pequeno, aí nós tínhamos dito em teoria de pequena inclinação que poderíamos levar até 10, 12 graus no navio, mas nós não vamos fazer isso num teste de inclinação. Nós vamos levar até 1, 3 ou 4 graus no máximo. É válida a seguinte fórmula metacêntrica, quer dizer, quanto menor o ângulo, mais preciso é o meu resultado, porque mais eu posso considerar que o metacentro está numa posição fixa e o centro de carena descreve um arco de círculo. Nessa condição, então, o momento de restauração é o deslocamento vezes o GM, seno do ângulo. Com o ângulo medido, eu posso manipular os dois itens, igualando, e chegamos àquela expressão que nós já havíamos demonstrado. PD sobre o deslocamento com a tangente do ângulo θ. Poderia também estar dividido pela tangente sem nenhum problema. Considerando a posição estática inicial do navio, nós temos o GM é o ZB mais BM, ou seja, é o KM, menos o KG, e aqui estou incluindo o efeito da superfície livre se houver durante um teste. Eu preciso considerar isso. O ideal é que eu faça as movimentações sempre com os líquidos, né, os tanques vazios ou completamente cheios, para evitar erros aí introduzidos pelo efeito da superfície livre. Tá certo? A posição longitudinal do centro de gravidade é idêntica do centro de carena para a embarcação na posição inicial. E eu posso obter isso através das curvas hidrostáticas ou tabelas hidrostáticas. Tá certo? E a posição transversal deve ser nula, ou seja, eu devo partir fazendo com que o YG e o YB estejam no plano diametral. Muito bem, agora alguns instrumentos para fazer a medição do ângulo, que é o que na verdade nós medimos. Na verdade medimos mais coisas, né? Porque primeiro precisamos medir o peso que nós vamos movimentar, medimos a distância que movimentamos, com detalhe aí da posição do centro de gravidade, quanto que eu transladei esse peso, de preferência sempre transversalmente, evitando qualquer inclinação. E também a medição do ângulo. Para a medição do ângulo eu tenho aí 3 possibilidades. Eu posso usar aqui como mostrado um pêndulo, onde eu preciso conhecer a distância do cabo desse pêndulo, e eu vou medir a deformação, o deslocamento que vai ter a base do pêndulo, portanto, para saber aqui esse cateto, e conhecendo o comprimento do cabo e o cateto, eu determino o ângulo. Aqui eu posso usar um recipiente com óleo ou alguma coisa para evitar a movimentação aqui desse pêndulo, para ele ficar mais amortecido, ele apenas vai deslocar e isso facilita a minha medição. Muito utilizado, né, o pêndulo. Também posso usar, em alguns lugares, eu posso usar os vasos comunicantes, e aí vou determinar a diferença de nível e, portanto, conhecendo a distância em que eles se encontram, eu determino o ângulo de inclinação. E também, mais recentemente,
a gente pode utilizar um inclinômetro digital, né, que é bastante preciso. Eu preciso primeiro verificar a sua acurácia, depois verificar o alinhamento dele e depois fazer as medições. E, portanto, aqui, nesse caso aqui, que eu coletei para mostrar a vocês, eles têm aqui uma acurácia de 0,1 grau, quer dizer, bastante significativo, ou seja, eu consigo medidas bastante razoáveis, tá? Muito bem, aqui eu coloquei 2 vídeos que eu considero importantes e que eu vou rodar esses vídeos para vocês assistirem, tá? Aqui. Então, se vocês por acaso depois quiserem ver em separado da apresentação, aí está a indicação dos 2 vídeos, mas eu vou apresentar esses 2 vídeos para vocês que eu considero que ele é bem didático. E está em inglês e tudo, eu vou botar uma legenda, mas vale a pena assistir como é que eu preparo e como é que eu faço o teste de inclinação, que nada mais é do que esses conceitos que nós aplicamos aqui. Hello, in this video we're going to be exploring the inclining experiment. So the inclining experiment is typically done to determine the kg of the vessel. It can be done for the light ship of the vessel. Typically it's done for the light ship after a new build or after some kind of modification in a maintenance or yard period. The basic idea here is that you have a known weight. You might load it up on the center line. And on the ship, you will hang a pendulum. And you'll know exactly how long that pendulum is. And down at the bottom of the ship, you're going to set up, a kind of a wooden batten down there. And that pendulum will have a plumb weight on it. And then what you'll do is you'll take that weight. Okay, you'll know what the weight is, and you'll slide it a known distance to port or starboard. In this case, if you're looking at it from astern, the weight was they slid the weight a known distance, okay, from center line to starboard. And what happens then is that pendulum is deflected. Okay, it's deflected a certain distance, and you can actually measure it on the batten. You can draw a line there. So you have a line drawn for the center line. And then you have a line drawn after you've inclined it with a known weight and known distance off the center line. And now you have a deflection. And there's a ratio of the length of that pendulum and the deflection. And that we can relate that to this angle theta, which would be the angle of list created by that off-center weight. So let's look at this a little bit more carefully now. So in this picture here, this is our vessel. We're looking at it from astern. Here's our known weight. We're going to end up sliding it a known distance here to starboard. This line here is our pendulum, and our pendulum is actually lined up on the center line, and here's our batten. So as I slide this weight to starboard, okay, oh, by the way, we know the length of this pendulum. We measure it very carefully before we start this, and we mark where the pendulum is on the batten before we shift the weight. So now we shift the weight to starboard, and in the process of doing that, okay, the pendulum will still be vertical, but since the vessel is inclined, okay, we'll have this deflection here from where it was on the center line before inclination to where it is now after we inclined it. And so we have a ratio of this distance versus this distance, so we can measure those carefully. Okay, so batten deflection, length of the pendulum. Well, this angle theta can now be related through the tangent of the theta. So tangent of an angle is opposite over adjacent. Okay, so here's our hypotenuse. Here's our opposite. If this is our angle, this is the leg opposite, the side opposite. This is the side adjacent. So we can say that tan theta equals opposite over adjacent. And now we can name that opposite. That opposite is the deflection along the batten, and the adjacent is the length of the pendulum. Okay, so now this is the same image, okay? And what I've done here is just recreating the previous slide. Tan theta is opposite over adjacent, which is deflection over pendulum, okay? So now, we can look at this another way. We can look at it from this perspective.
I had a vessel, and it originally had a G here. Okay, here's the keel, that's our kg, and the weight was on the center line. As soon as I shifted that weight, okay, from the center line to some known distance to starboard, G will shift as well. And G will shift parallel to the shift of the weight. So you can see that G was here. I moved that weight out there, and that moved the weight off center, which is essentially what caused the vessel to incline. Okay, so G went from the center of gravity, shifted from the center of gravity here, G, to the new center of gravity, G prime, and we call that GG. Okay, well, so we can draw that down here too. So we have our metacenter, and we have the original center of gravity, and we have the new center of gravity caused by the shifting of this weight. Okay, and so we have GG and we have GM. Well, if tangent theta is opposite over adjacent, we can now define that as tangent theta also equals GG, the shift of G, divided by the GM. And now you can see actually that these two formulas could be set equal to each other. Tangent of theta could be deflection over the pendulum, or tangent theta could be GG over GM. Okay, so now we're going to use these images to derive a new formula for GM. So remember here we had a weight. It was a known weight that we shifted a known distance, okay, from the center line, and that created a list, okay, and that list has an angle theta. And remember the vessel has a metacenter, and it has this G was where the center of gravity was before we shifted the weight. After we shifted the weight, the center of gravity shifted to G prime, so this is GG prime, or shift of G. And there's theta, so, this from G to M is GM, so we can come up with this formula, tan theta is shift of G over GM. Now, all I've done now is I have just solved, this is formula solved for tan theta, I've just solved it for G, all right? So these are the same formula, just this is now solved for GG. And the reason I did that is because we're already familiar with another form of the formula GG. Weight times distance divided by displacement. Up to this point, we've been using this formula for the vertical center of gravity, but it can also be used for the transverse and the longitudinal. But right now we're just interested in this shift, this transverse, sideways, lateral shift of G. So if GG is GM tan theta and GG is weight times distance divided by displacement, then it makes sense that we could set these two equal to each other. Okay, so that's essentially what I've done. If I said that GG equals GG, I can just substitute these two in there, and now I have this super formula. And now, if I solve this for GM by dividing both sides by tan theta, I come up with a new formula for calculating GM. Okay, if I have a weight that is a known distance shifted from the center line, I divide that by the total displacement. I can measure that angle created by that off-center weight. I can calculate my GM. All right, but remember too that if we think about this in terms of a pendulum, that deflection and that length, well, that is also equal to tan theta. So tan theta could be GG over GM. It could also be deflection over length. So I could also solve this formula. GM could also weight times distance divided by tan theta, or I could just substitute deflection over length in there for as well. And typically this form I'll use when I'm doing the inclining experiment, where I'm trying to calculate the kg of a light ship. And this form I'll use typically when I am trying to figure out the GM after shifting a weight, okay? So it's the same basic formula for a couple different methods. Now, at the end of the day, we also might want to calculate kg. Remember that the kg is km minus gm. So if I look up my km based on my drafts, I can figure out my kg. So the beauty of this formula is that we can also solve it for a weight, we can solve it for a distance, and we can solve it, we can determine angle. And so this formula here in these two forms, very important. We're going to be using this for multiple calculations, and you're either going to want to memorize, I suggest you memorize this formula and then be able to derive it for all these, but it's up to you what you want to do. On completion of this media presentation,
you will know the procedure mandated by the INTAX Stability Code on preparations and procedure for the conduct of the inclining test. The ship is moored in deep, sheltered, quiet waters where she can be inclined freely without coming into contact with either the berth or the bottom. Moorings should allow unrestricted movement but also provide proper restraint to the vessel. Tanks are either pressed up or emptied and stripped to minimize free surface effect. Inclining should be carried out by shifting weights. Ship should be upright with all the weights to be shifted in position. Transferring ballast to list the vessel may be allowed if the administration grants permission. Weights should not be of the type that can absorb water. Example, porous. They should be sufficient to incline the vessel by 1 degree to 4 degrees so that there is no change in the shape or size of the water plane of the ship during the test. Pendulums are the preferred method of measuring inclination deflections. U-tubes and inclinometer or pendulum combinations may be used with the authorization of the administration. Pendulums should be positioned so as to allow deflections of up to 15 cm on either side for an inclination of 4 degrees. Pendulums should be made of piano wire or monofilament wire and be 4 to 6 meters in length. Pendulum length is accurately measured and recorded. 3 pendulums, or minimum 2, are set up as in figure. A trough filled with water is provided to dampen oscillations. Deflections are measured by engineering scales after the deflection is marked on the batten. Before commencing the inclination, the dock water density is measured with an accurate hydrometer. Inclining weights are marked with their weight and position before being placed on board. A set of 5 freeboards on either side or 6 drafts forward, aft and midship are taken to obtain an accurate displacement from the hydrostatic tables. Vessel is inspected to check that there are no items that could shift during the inclination. Weights are moved transversely in the same direction so that the vessel's trim does not change. 8 movements are made and deflections recorded. On completion of all movements of weights, the ship should again be upright. Movement of weight, deflection, and the resultant value of tan phi, or deflection divided by length of pendulum, are recorded and plotted as follows for each movement. A straight line passing through the center indicates a perfect inclination, that is, no free surface, bottom touching, or wind. Data is recorded in the presence of the authorized representative of the administration. Muito bem. A regulamentação do teste. Esse teste é tão importante, pessoal, e é tão fundamental para nós determinarmos a posição vertical do centro de gravidade. Ele tem um comprometimento com a estabilidade, nós já vimos isso.
e pela dificuldade de determinar ele através lá do acompanhamento dos pesos durante o processo construtivo, que ele está normatizado, ele estabelece regulamentos para eu cumprir para que esse teste seja aprovado. No nosso caso, ele está na Norman, no capítulo 7, tá certo? E lá é que estabelece todo o procedimento. Se vocês, por acaso, forem realizar um teste de inclinação, devem ler todo esse capítulo e se passar a ter conhecimento de todos os detalhes relativos ao teste. Nós aqui não vamos tratar desses detalhes, mas estamos dando a indicação aí para vocês. Portanto, aqui na Norman 01, capítulo 7, na seção 7, eu tenho lá uma descrição de 4 ou 5 páginas em relação à execução do teste de inclinação. Condições ambientais, etc., o que eu devo entregar de documentação, tudo isso precisa ser preenchido e verificado. E a capitania, né, o órgão, precisa aprovar o teste. Ele pode também não aprovar e solicitar que seja feito novamente o teste de inclinação, tá certo? Então eu separei só aqui algumas coisas, uma coisa assim pequena em relação a essas necessidades que estão contidas lá na documentação. Então, apresentação e cálculo da prova de inclinação. Deve ser apresentar o cálculo da altura metacêntrica na condição da prova. O cálculo da altura metacêntrica da condição da prova deve ser feito através da média das alturas metacêntricas obtidas em cada movimento, assim como nós vimos no vídeo, tá certo? Então nós vamos movimentar os pesos de um lado para o outro e vamos fazer aquela média mostrada no vídeo para vocês. Cálculo da correção devido ao efeito superfície livre, é o GG0. Para o cálculo da correção devido ao efeito superfície livre dos líquidos, deve ser considerada a superfície livre no nível em que o líquido se encontra dentro do tanque. Devem ser considerados todos os tanques que contenham líquidos e não estejam totalmente cheios. Ou seja, cheios e vazios não considero, mas parcialmente sim. Nós vamos ver o efeito superfície livre no próximo módulo, no módulo 6. Não devem ser considerados, levados em conta, no cálculo da correção devido a efeito superfície livre, os tanques que contenham quantidades residuais de líquidos, normalmente não aspirados durante a operação da embarcação. No caso da prova ser realizada através da movimentação de líquidos, como nós vimos no vídeo também, quando a embarcação é de grande porte, é muito complicado eu movimentar uma carga conhecida e provocar uma inclinação. Então é permitido eu movimentar o lastro, né? Então é esse líquido que está sendo movimentado para provocar a inclinação, tá? Então, entre os diversos movimentos dos tanques, onde o líquido é movimentado, não ser desprezível. A posição vertical do centro de gravidade deve ser corrigida devido à variação da superfície livre do líquido movimentado, conforme indicado nas tabelas 16 e 17 do relatório que vocês podem encontrar aí na Norman, no capítulo 7. Tá certo? Então, a base do teste é a teoria de pequenas inclinações. Nós veremos no próximo módulo essa influência do efeito superfície livre, mas só para adiantar, é uma carga que se movimenta e, portanto, eu preciso considerar isso na determinação da posição vertical do centro de gravidade. Nós vamos ver qual é a influência que isso tem no próximo módulo, mas eu quero fazer um teste que não haja nenhuma movimentação de carga, a não ser aquela que eu fiz, ou seja, aquele peso que eu desloquei, ou se eu preciso movimentar o lastro, aquele lastro que eu movimentei para provocar a inclinação. Então, qualquer outra coisa, né, uma carga suspensa, uma superfície livre, que significa um líquido que pode, né, passear dentro do tanque, tudo isso eu preciso considerar ou evitar, o que seria o melhor, tá certo? Então aqui apenas fala quando eu não consigo evitar que isso aconteça. Muito bem, pessoal, é isso que eu queria tratar com vocês nesse módulo 5 e espero vocês no próximo módulo.